Hoje eu fiz uma listinha com o melhor do terror em 2024 até o momento. 12 opções para vocês assistirem e maratonarem. Vocês já sabem como funciona. Vamos lá. Eu sou o RR Bico, você está no Terror de Hobby. Antes de iniciar eu vou tentar explicar como vão funcionar essas listas em poucos segundos. Vou fazer, conforme vão saindo os filmes, eu vou assistindo e vou fazendo listas. Até no final do ano eu pretendo lançar um grande compilado desses filmes. Então você espere, se não tá nessa lista os filmes que estão em evidência no momento no cinema internacional, na próxima com certeza vai estar. E para abrir a lista tem Imaginário, conforme o título, é a história desse brinquedo imaginário, esse bonequinho. Eles se mudam para uma nova casa, tem esse urso, a menina forma uma amizade, tem a madrasta dela, ela começa a ver o bicho de pelúcia, só que o bicho não existe na verdade, então ela tá vendo coisas. Nós vamos conciliar entre esses dois mundos, o mundo da realidade normal, dentro daquela casa, e esse mundo imaginário. Pouco orçamento, ele bebe muito na fonte de Invocação do Mal, Ouija, ou seja, terror indicado para quase todas as idades. Tem uma história fraca, mas isso não chega a incomodar muito. Baixíssimo orçamento, isso fica bem claro nas cenas, porém a criatividade nesse mundo imaginário, na utilização de cores, na utilização de quartos especiais, consegue nos provocar aí uma sensação de imersão. Os maiores problemas aqui são a personagem Mirim, como ela é explorada. A gente não consegue entender muito bem, e o vestido amarelo que a nossa protagonista usa de 15, 20 minutos até o final do filme, aquilo lá queima a nossa retina, é um negócio insuportável, por incrível que pareça, esse é o pior detalhe do filme. Quando vocês assistirem, vocês vão perceber. Então Imaginário aí, se você gostou de Invocação do Mal, Ouija, e quer ver algo com menos orçamento, Imaginário é uma opção aí legal para você assistir. Mergulho Noturno. A família desse jogador de beisebol aposentado por problemas de saúde se muda para essa casa, tem essa piscina, ele fica encantado por ela, só que essa piscina esconde segredos malignos. Mergulho Noturno, eu até falei sobre esse filme naquela lista de filmes ruins que divertem. É um filme que poderia ter acabado com 20 minutos de duração, simplesmente os personagens poderiam ter pego as malas e ido embora, mas não é isso que acontece. O maior problema aqui é a falta de uma explicação para o que está acontecendo, então não há nem um clima que o diretor consegue criar, porém tem essa piscina, o pessoal está mergulhando, as cenas de terror que acontecem ali são bem filmadas de fato, e porém eu te digo, se você quer algo realmente assustador dentro de piscinas relativo ao terror, você vai lá na década de 90, Clube do Terror, tem um episódio que se passa numa piscina, vou deixar o número do episódio certinho aqui pra vocês, assistam esse episódio, esse sim vai te deixar completamente aterrorizado. Mergulho Noturno é mais para quem gosta de filmes ruins que geram algum tipo de entretenimento. History of Evil, filme sem título em português. É bom que se diga, boa parte dos filmes dessa lista ainda não possuem título em português. É um filme futurista, acontece em 2040 e pouco, nessa sociedade neofascista, tem uma galera que tá fugindo, eles vão se refugiar dentro dessa casa, nessa casa que eles vão viver experiências sobrenaturais, então nós vamos ter esse intercâmbio dos eventos sobrenaturais com essa realidade tenebrosa em que eles estão inseridos. Eu diria que History of Evil bebe bastante na fonte de Um Lugar Silencioso, ao trazer um futuro, trazer muita natureza, trazer uma trama que não se preocupa em se explicar, e também poucos gadgets relativos ao futuro. Esse é um problema do cinema recente, quando futurista, né? Eu lembro, volto lá para trás, década de 50, 60, 70, 80, na década de 50 eles se utilizavam muito de desenhos, né, pinturas para burlar esses efeitos especiais. Na década de 80 eles utilizavam maquetes, ou seja, não há desculpa no orçamento, no pouco orçamento, você consegue, se você tiver criatividade, propiciar ao espectador uma experiência imersiva em um cenário futurista. Não é o que acontece aqui, não é o que acontece na maioria dos filmes recentes, mas sem dúvida ele gera entretenimento, e é um filme B aí, pra quem gosta desse cinema B mais recente, é um tiro aí, uma opção quase certa, quase. Ele vai te divertir, mas você vai ficar bravo em alguns momentos com o filme. Destroy All Neighbors, terror com comédia, trazendo a vida desse músico fracassado. Todo mundo pisa em cima do pobre sujeito, ele vive em um pequeno prédio com sua namorada, um novo vizinho se muda para o local, esse vizinho começa a infernizar a vida do músico, o músico em uma pequena encrenca acaba matando esse vizinho, e aí ele vai iniciar essa jornada sangrenta dentro desse condomínio, conforme o título original sugere. E o Destroy All Neighbors traz muito
muita comédia, porém o maior charme é na sua ambientação dentro desse prédio, com vários apartamentos distintos, esses residentes nada normais, e a figura desses efeitos gráficos, né, a figura desses mortos que retornam à vida e que vão interagir com o nosso protagonista. É um bom filme de comédia, é o primeiro de 3 filmes que vão misturar terror com comédia da nossa lista. Camp Pleasant Lake é uma sátira do cinema slasher dos anos 80, vai acontecer nesse acampamento, evidentemente. Esse acampamento promete propiciar ao pessoal que paga uma quantia em dinheiro experiências de terror, né, relativas a uma história de 20 anos atrás que aconteceu no lugar. Só que essas experiências vão começar a ficar um tanto quanto reais. Camp Pleasant Lake tem uma das maiores contagens de corpos da história do terror, são dezenas e dezenas, eu nunca vi tanto morto em um filme só. E a ambientação é legal dentro desse acampamento, os efeitos práticos são mais ou menos, é um filme com pouquíssimo orçamento, eu diria que é quase amador, mas vai com certeza te divertir, te tirar algumas gargalhadas, por mais que eu não tenha incluído. Eu falei que são 3 filmes de comédia, esse aqui eu não incluo exatamente dentro de comédia, eu acho que ele tem pitadas de comédia, mas é mais um terror mesmo. A máscara que o vilão usa é ótima, então se você gostou de Sexta-feira 13, se você gosta do terror slasher, pode assistir, que esse filme vai te divertir bastante. Skeletons in the Closet, desculpem o inglês terrível, é sobre essa família, né? Um casal tem a filha pequena, a filha tá com um problema de saúde sério, e eles vão vender meio que a alma ao diabo, na forma real e no imaginário. O real, esse homem que vai recorrer a agiotas para angariar dinheiro, e essa mulher, no campo do imaginário, tem uma mitologia, ela tem uma lenda, uma maldição, desde a sua infância ela não deveria estar viva, então nós vamos ter toda essa salada misturada. Skeletons in the Closet, baixíssimo orçamento, baixíssimo mesmo, porém compensa no elenco, tem até o Cuba Gooding Jr. aqui fazendo uma pequena ponta, ator em declínio total em sua carreira, mas está presente aqui, ele sempre atribui um visual aos filmes em que está inserido. O mais legal aqui, a história a gente não se importa muito, o filme não tem um final que convence, tem furos que eles nem se preocupam em dar um resultado, o que aconteceu com aquela trama, mas o que eu mais destaco aqui é a cena da vidente. Tem várias cenas com videntes, cenas com cartomantes, né, com aquelas cartas de tarô, elas são bem legais, são bem criativas, e eu amo esse, né, tem um pequeno subgênero que praticamente não existe dentro do terror, né, essa questão de videntes, mentalistas, inclusive eu quero trazer uma lista só com esses filmes, então só por isso já valeu o ingresso, pra mim pelo menos. The Vampire Next Door, a vida desse adolescente, ele tem que lidar com os traumas do período, né, namoradas, amizades, brutamontes, seu trabalho. Porém, mais do que isso, uma nova vizinha se muda para a casa ao lado e ele descobre que essa vizinha é na verdade uma vampira. Ele agora vai ajudá-la em suas caçadas noturnas. The Vampire Next Door vai beber muito no terror adolescente dos anos 80, em filmes como My Best Friend's a Vampire, Vampire Kiss, Once Bitten, que é aquele filme com o Jim Carrey. Eu recomendo que você assista esses 3 filmes. Assistiu esse filme e gostou? Vai para esses 3 clássicos dos anos 80, que eles são o que? 5, 6 vezes melhores do que esse filme. Esse filme é baixíssimo orçamento, mas só vai compensar isso no muito humor, né, nos personagens, principalmente no protagonista, que é ótimo, e nas poucas ambientações que nós vamos ter dentro do quarto do sujeito, aquele quarto tradicional de terror, no trabalho, essa sorveteria estranha, na casa mesmo que ele mora, na casa da vizinha, no gramado ao redor da casa. Então, um filme que consegue compensar eventuais problemas financeiros na boa criatividade. Eu me diverti bastante, tem vários furos no roteiro, o final não é tão recompensador ao espectador, mas certamente aí para quem gosta desse quase um terror, né? Não é um terror, é um terror mais aventura, e gosta dos anos 80, essas referências, é uma parada obrigatória. Dark Game, pessoas são sequestradas e obrigadas a participar desse jogo maligno. Você tem que continuar vencendo os outros participantes para não morrer. Tem uma pegadinha aqui. Tudo isso é televisionado não, transmitido via internet ali a camada mais escura, né, eu diria. O Dark Game, eu já falei aqui fiz um vídeo no canal sobre jogos macabros dentro do terror. Eu não incluí esse filme na lista, né, não tinha assistido até aquele momento, então se você gostar da temática desse filme, dá uma pesquisada nesse vídeo. E é muito legal, ele bebe também na fonte de Jogos Mortais, tem uma estrutura bastante parecida, só que vai ter esse elemento a mais, 2 elementos a mais, que é essa transmissão, né, via internet, que vai começar a virar um pequeno culto dentro do país, como também a investigação. Ou seja, nós vamos ter o joguinho, né, como os participantes se matando e esse detetive pegando pistas forenses para eventualmente capturar esses criminosos.
super rápido, né, frenético, não tem ponto de parada, então mesmo que você não goste, odeie esse filme, você não vai conseguir dar pausa, não vai conseguir parar ele, porque ele não... a gente não sente o tempo passando, o protagonista é muito bom, então tem um elenco ali convincente, a máscara utilizada pelo vilão ali também é interessante, tem um final criativo, eu diria que é um filme aí que vai ficar na sua cabeça por um tempinho. Projeto Dorothy, 2 criminosos estão em fuga e vão buscar refúgio dentro dessa fábrica abandonada, mas tem um probleminha. Tem uma inteligência artificial dentro do lugar que vai tentar destruir a vida de ambos. Projeto Dorothy é um filme que tem um orçamento praticamente inexistente, são 80 minutinhos, mas se não tem orçamento, se não tem dinheiro, vai compensar na criatividade. Um filme com bastante clima, 40 minutos iniciais, somente na construção de clima, nada acontece, mas isso não quer dizer que o filme seja chato ou seja parado. Os últimos 30, 35 minutos é onde o terror vai ter sua camada mais frenética mesmo. Lembra até a cena final de O Exterminador do Futuro, o primeiro, né, lá de 84, que acontece dentro de uma fábrica. Os gadgets, as máquinas são exatamente as mesmas. E para quem gosta desse cinema de inteligências artificiais, a lá 2001, Uma Odisseia no Espaço e tantos outros filmes que com o passar das décadas o cinema nos propiciou, esse é um bom filme, inclusive, né, para quem quer algo mais experimental dentro do terror, dentro do sci-fi. Lisa Frankenstein, a trama do filme acontece no final da década de 80, trazendo a vida dessa jovem desajustada. Ela não lida bem com a sua família, tem um trauma relativo à sua mãe, a morte de sua mãe no passado, a sua escola então é um inferno, até que ela conhece esse zumbi que surge do nada, e ela vai tentar fazer desse zumbi um namorado ideal, vai roubar partes dos corpos de outras pessoas para colocar no zumbi, tentando criar ali um homem super bom, um jovem super bonito. Essa é a trama do filme, muito criativo no seu aspecto visual. Eu chamo a atenção aos 15 minutos iniciais, que parece ser algo da mente ali do Tim Burton. Depois o filme cai um pouquinho, inclusive nessa arcada visual, porém tem cenas em cemitérios, cenas dentro da casa, muitas cores, tem várias sequências dentro dessa casa, espécie de casa de jardim, nessa máquina de bronzeamento artificial, que são ótimas também. É ali que os mortos voltam à vida. Então é uma paródia, né, da história de Frankenstein, que dá muito certo. Ele tem um apelo mais ao público feminino, mas com certeza vai te divertir independente de gênero. Celular, Cell Phone, seu título original, a jornada dessa jovem que está tentando se recuperar da figura do luto se muda sozinha para esse casarão no interior, no meio do nada, mato pra tudo quanto é lado, e é lá que ela vai começar a vivenciar experiências um tanto quanto sobrenaturais, tudo pela telinha do celular. A telinha do celular vai mostrar a ela realidades possíveis de um futuro sinistro. Celular é um filme bem experimental, então não espere uma trama fechada, não espere um final que lhe provoque algum grau de satisfação, é mais nessa ambientação maravilhosa, nas locações, essa direção que não se utiliza tanto de trilha sonora, é mais no silêncio, é mais na melancolia, solidão dos personagens. Tem apenas 2 personagens, então o filme aí, para quem gosta mais de filmes experimentais, para quem não se liga tanto em trama e mais na construção de ambientes, esse filme com certeza vai te gerar algum grau de entretenimento, já que ele não vai te trazer satisfação com sua conclusão. O Homem dos Sonhos, um professor universitário de meia idade comum, chato pra caramba, sem motivo algum, começa a aparecer nos sonhos das pessoas. Ele se torna uma espécie de celebridade local. O problema é que com o passar do tempo esses sonhos vão se tornando em pesadelos e ele vê sua vida sendo completamente arruinada. Roteiro impecável aqui, a gente vai vendo pouco a pouco, nesse homem comum, ele quer a fama, ele vive num debate moral com sua mulher. Nos Estados Unidos é comum o sujeito se casar e a mulher pegar o sobrenome do marido, aqui é o contrário, o homem que pega o sobrenome da mulher. Então tem todo esse debate, quem tem mais sucesso na sua carreira. Ele tem uma profissão ali chata, né, o professor universitário, ninguém liga pra ele. Quando ele tem a figura da fama, ele realmente entra de cabeça, mas isso vai tudo ganhar contornos um tanto quanto sinistros. Nicolas Cage completamente diferente dos papéis nos quais nós estamos acostumados. Geralmente tem aquela exacerbação natural, aqui não, personagem discreto, uma ótima atuação. O filme saiu no final de 2023, mas ganhou as salas dos Estados Unidos e no Brasil, inclusive está exibição neste momento, em 2024. Ótimo filme, 110 minutinhos aí que você nem vai sentir o tempo passando. Mais um vídeo que chega ao final, mas você já sabe 2 opções aqui ao lado para continuar dentro do mesmo tema e o que? Maratonando os vídeos do nosso canal.